Obrigada, Grace. Obrigada, Vitor. Bem, Obrigada. Ah, boa- pode falar, Grace. posso falar? Obrigada. Desculpa te interromper. Boa tarde a todo mundo. Eu só queria avisar, então, que a gente está aqui hoje para falar com a Débora, né? Para falar da Débora, no caso, sobre como estruturar a sua pesquisa. A Débora, ela é doutoranda em ciência política, pela URGS, ela é mestra em ciência política também pela URGS, e ela é graduada em Direito. A Débora, ela é pesquisadora do CESP desde 2019, e também é pesquisadora do WVS Brasil. Então, aqui ela está hoje para falar com a gente sobre como estruturar uma linha de pesquisa, né, pessoal. E a gente, assim, o tempo vai ser flexível para a Débora, ela pode falar o tempo que for necessário. Quando forem surgindo dúvidas, perguntas, quem quiser contribuir, pode levantar a mão, por favor, e abrir o microfone para fazer a sua contribuição, tanto ao longo da fala quanto ao final da fala da Débora. Dito isso, passo a palavra para a Débora. No início, eu esqueci desse momento de apresentação geral. Boa tarde para todo mundo. Como a Grace já falou, meu nome é Débora, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, faço parte do CESP, faço parte da Pesquisa Mundial de Valores também. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre como estruturar a pesquisa, né, como estruturar a sua pesquisa, como dar algumas definições também gerais para vocês sobre o que é pesquisa, sobre o que é ciência, o que é conhecimento científico, explicar mais ou menos assim por onde começar, né, nessa tarefa difícil que às vezes é a gente conseguir definir o que a gente vai pesquisar e explicar algumas coisinhas que são peças-chave no desenvolvimento da nossa própria pesquisa. Como a Grace já adiantou, né, por mim não tem problema vocês abrirem o microfone para fazerem algumas perguntas, tirarem algumas dúvidas ao longo da minha fala. Eu só peço para que durante a fala vocês não mandem perguntas no chat, assim, para eu responder na hora, porque eu não vou conseguir parar a apresentação para poder ler a pergunta e conseguir retomar depois, é capaz de eu ficar um pouco confusa. Então, perguntas no chat eu vou tentar responder no final da minha fala. Mas, por favor, participem e também queria dizer para o pessoal da pós-graduação aqui que está me assistindo, por favor, colaborem também com qualquer comentário que vocês tiverem para complementar a minha fala. Porque estruturar a pesquisa é uma coisa, assim, às vezes um tanto quanto difícil, e caso eu tenha esquecido alguma coisa, eu tenho certeza que qualquer contribuição vai ajudar. Mas vamos lá, né? Para falar sobre como estruturar uma pesquisa, a gente precisa antes dar nome a alguns bois. A gente precisa antes saber o que é que a gente está falando quando a gente está falando sobre pesquisa, quando a gente está falando sobre conhecimento científico, sobre o que a gente está falando quando a gente fala de ciência, né? O que são essas coisas que estão sempre circulando a questão do fazer científico e a questão de se fazer pesquisa propriamente dita. Começando com a definição de ciência, né? O que é ciência? Ciência é um conjunto de atitudes e atividades racionais que são dirigidas para a construção sistemática de um conhecimento a respeito de um determinado objeto e que pode depois ser submetido à verificação. Então, as ciências, de uma forma geral, e aí eu falo no plural porque a ciência que é desenvolvida dentro das relações internacionais, por exemplo, é diferente daquela ciência que é produzida nas engenharias, que é produzida na economia ou, enfim, na filosofia. Então, essas ciências, elas tendem a possuir um objetivo e uma finalidade muito bem constituídas, que é justamente conseguir delimitar alguns elementos que estão relacionados ou causando um determinado fenômeno ou objeto. Elas também possuem a ciência, né, como de forma geral, uma função, que é a função justamente de contribuir com o conhecimento a respeito daquele objeto, e elas também possuem um objeto bem delimitado. Por exemplo, nas relações internacionais, a gente fala, sobretudo, de objetos relacionados a como estados se relacionam dentro de um sistema internacional. Esse tipo de objeto é completamente diferente, por exemplo, do objeto de uma engenharia nuclear ou, não sei, da medicina veterinária. Então, as ciências, de uma forma geral, elas são ao mesmo tempo limitadas no sentido de que elas têm objetos muito bem definidos, e geralmente a gente está falando ali da pontinha de um iceberg enorme que tem
toda uma estrutura por baixo, na superfície, toda uma estrutura que está submersa que às vezes a gente não sabe, mas ao mesmo tempo a ciência ela é muito infinita, em um certo sentido, quando a gente pensa em que há diferentes tipos de objetos que podem ser objeto de conhecimento científico, da produção de conhecimento científico. E o que é o tal do conhecimento científico, né? Essa definição é muito importante, porque quando a gente fala de conhecimento científico, a gente está falando de um tipo de saber específico. Existem outros tipos de conhecimento, como é o caso, por exemplo, do conhecimento religioso, do conhecimento filosófico, ou até mesmo do conhecimento popular, que são muito diferentes do conhecimento científico. Geralmente, o conhecimento científico ele está definido a partir da comparação com aquilo que é tido como seu oposto, né, entre algumas aspas, que é o conhecimento popular. O conhecimento popular, por um lado, né, ele é superficial, ele tende a ser subjetivo, sensitivo, asistemático e acrítico, enquanto o conhecimento científico, a gente está falando de um conhecimento que é construído na base mais factual, numa base mais sistemática, que é dirigido e baseado a partir da possibilidade da verificação das suas preposições, dos seus pressupostos, e que tenta o tempo todo ser cada vez mais próximo daquilo que é exato, daquilo que é real. E aí vocês podem até me perguntar, né? Mas então o conhecimento científico, por ele não ser subjetivo, por ele não ser assistemático ou acrítico, né? Porque ele tem essa questão da verificabilidade e de se aproximar do exato, ele é mais próximo da verdade do que os outros conhecimentos? Bem, não exatamente, porque todos os conhecimentos, eles produzem alguns tipos de saberes que são válidos e que são, em alguma medida, carregados de verdade. Para dar um exemplo, né? Quando a gente pensa em conhecimento popular sobre o que é um mouse. O mouse, para o conhecimento popular, é essa coisinha que tem esse formato, que quando a gente mexe ele, a setinha que tem no computador é mexida também. Isso é um conhecimento popular a respeito do que é o mouse. Quando a gente pensa no conhecimento científico sobre o que é um mouse, a gente não vai estar só levando em consideração que ele tem esse formatinho típico aqui também. A gente vai estar levando em consideração todas as estruturas eletrônicas que estão presentes dentro do mouse e que produzem respostas eletrônicas no computador para mexer essa coisa chamada cursor. Isso aqui faz com que o mouse seja mais mouse do que o conhecimento popular? Não, os dois produziram verdade, os dois estão falando sobre a mesma coisa e com a mesma base de verdade. O que distingue o conhecimento popular do conhecimento científico é justamente as formas e os procedimentos de observação e de inferência, que vai estar levando em consideração, então, aspectos diferentes daqueles dentro do conhecimento popular, dentro dos saberes populares. E o que é a pesquisa em si, né? A pesquisa em si ela é uma parte um pouco mais material da ciência. Quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa justamente nos procedimentos, nos processos que vão construir conhecimento científico e vão colaborar com o desenvolvimento da ciência de uma forma geral. Então, a pesquisa, ela é essa parte um pouco mais material, um pouco mais que a gente está fazendo todos os dias dentro da academia e dentro dos centros de pesquisa, justamente como um exercício em prol da ciência. A pesquisa ela tem geralmente assim 3 elementos básicos, né? A gente fala sobre os procedimentos racionais e sistemáticos dela, que tem 2 bases daí. Uma base é dentro dos conhecimentos que já estão disponíveis, ou seja, que a gente está falando de teoria, a gente está falando da produção científica que existe até então, e que também está relacionada com o uso, né, que é o segundo eixo, que é o uso cuidadoso e rigoroso de métodos, técnicas e procedimentos científicos a fim de constituir esse procedimento racional e sistemático que é a pesquisa. Então, a pesquisa ela é um processo, sobretudo, ela é um processo científico que alia tanto teoria quanto métodos, quanto a metodologia, para chegar na resolução de um problema que foi proposto pelo pesquisador. Então, a pesquisa ela tem começo, meio e fim. Ela tem o começo, onde a gente estabelece um problema de pesquisa, onde a gente estabelece quais vão ser os nossos conhecimentos disponíveis prévios, né? Quais vão ser as nossas bases teóricas e epistemológicas,
um início onde a gente também estabelece quais vão ser os nossos métodos que a gente vai utilizar para chegar na resolução desse problema proposto. Tem o meio, que é o desenvolvimento da pesquisa, onde a gente vai estar lá acessando os dados, apresentando os resultados desses dados, analisando esses resultados, e, enfim, onde a gente conclui quais são os resultados dessa pesquisa, como essa pesquisa contribui para o desenvolvimento do conhecimento científico e também agrega, então, a ciência de uma forma mais ampla. Geralmente, dentro das ciências humanas e sociais aplicadas, como é o caso das relações internacionais, quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de pesquisa social. O que é a pesquisa social? Né? A pesquisa social ela tem como interesse central as pessoas e as sociedades. E isso pode incluir culturas, economias, grupos sociais, instituições e o próprio Estado. Então, a gente está falando aqui tanto das pessoas em si, quanto dessas construções sociais que as pessoas, organizadas enquanto sociedades, vão criando. Então, a pesquisa social, esse é o caráter específico de quando a gente está falando sobre pesquisa dentro das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, que é diferente daquela coisa que quando a gente imagina um cientista, assim, a gente vai lá e imagina uma pessoa de jaleco dentro de um laboratório, fazendo experimentos com pipetas e com vidrarias e microscópios. Não, a pesquisa social, ela tem um outro foco que não é esse do laboratório que a gente fica imaginando quando a gente pensa no cientista, mas que também é uma pesquisa, é estruturada, ela tem um embasamento dentro de um conhecimento científico e ela também é uma ciência. Indo adiante, por que fazer pesquisa, né? Às vezes a gente fica falando assim em termos mais conceituais e fica um pouco abstrato de, tá, mas por que eu quero saber sobre pesquisa? Por que eu deveria fazer pesquisa? Por que fazer pesquisa pode ser interessante para mim, né? Eu costumo dizer assim, quando as pessoas vêm me perguntar, né, quando os alunos de graduação vêm me perguntar, Débora, será que eu faço iniciação científica? Eu sou o tipo de pessoa que incentiva ao máximo isso daí, porque essas experiências com a ciência, essas experiências de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, elas são muito boas para a gente aprender habilidades e competências que vão além da academia, habilidades e competências que podem ser essenciais até mesmo no mercado de trabalho privado, seja ele, enfim, no mercado de trabalho privado ou no serviço público, mas que são essenciais para o nosso desenvolvimento profissional. E aqui eu estou falando, por exemplo, de pensamento crítico, pensamento reflexivo, pensamento complexo, estou falando também, por exemplo, de habilidades de escrita e de argumentação, que são coisas que a gente constantemente faz dentro do trabalho científico, dentro de uma produção. Estou falando também sobre falar em público, sobre aprender a como apresentar as suas ideias, sobre aprender também como desenvolver, como idealizar, desenvolver e executar projetos. Porque dentro da iniciação científica e dentro do TCC, no final das contas, quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa para o TCC, ou quando a gente está, enfim, executando um projeto de pesquisa, às vezes, na iniciação científica, o que a gente está fazendo é justamente aprendendo a como gerenciar e produzir resultados, coisas que são interessantes não só para a academia, mas também para a inserção no mercado de trabalho de uma forma mais ampla. E aí, falando assim um pouco mais estritamente sobre os benefícios da iniciação científica aí para o desenvolvimento acadêmico de vocês também, a iniciação científica ela é um momento muito oportuno para quem está no começo uma oportunidade, né, muito única para quem está no começo da graduação ou no meio da graduação e ainda não chegou no TCC. Porque a iniciação científica, ela, além de dar uma base, pelo menos, para o desenvolvimento dessas habilidades e competências que são muito importantes para o desenvolvimento profissional de vocês, ela também vai dar uma maior familiaridade com os processos necessários para o desenvolvimento do TCC lá no final do curso. Durante a iniciação científica, a gente vai aprendendo muitas coisas interessantes, por exemplo, de como estruturar um problema de pesquisa, de como ir atrás, como fazer uma revisão bibliográfica, né? Como ir atrás de teoria, como aplicar os métodos de pesquisa, como analisar os resultados, como construir conclusões, como apresentar o trabalho, que são todos elementos que vão aparecer depois no TCC e que
às vezes, um aluno, por já ter feito uma iniciação científica, consegue, pelo menos, ter um pouco mais de facilidade para desenvolver o trabalho de conclusão de curso quando chega lá na frente. Por fim, um último motivo, né, pelo qual fazer pesquisa é muito legal durante a graduação, é o fato de que a graduação ela é uma oportunidade bem, principalmente dentro da universidade pública, né, ela é uma oportunidade muito interessante de que a gente tem de entrar em contato com diferentes atividades que são realizadas e relacionadas às atividades da própria universidade. Então, entrar numa graduação não significa necessariamente só ir assistir às aulas, só fazer as provas, só fazer os trabalhos. A universidade ela oferece uma gama de atividades muito legais relacionadas à extensão, relacionadas à pesquisa, atividades em outros cursos, inclusive, que eu sempre aconselho as pessoas ao máximo a tentar aproveitar esse momento, porque nem sempre a gente vai conseguir retornar a essa fase da nossa vida que a gente vai ter tanto tempo quanto a oportunidade de estar num espaço tão amplo de ideias e de atividades quanto é a universidade, em especial a universidade pública. Vamos supor, então, que eu consegui convencer alguém com esse meu marketing agora, de que fazer pesquisa é algo interessante, que é algo importante e que vocês deveriam tirar proveito a respeito, né? Então, o que fazer, então, para começar a fazer uma pesquisa? O primeiro passo é a gente conseguir determinar, delimitar alguns temas de interesse, alguns objetos de interesse, né? Eu compreendo que muitas vezes a gente entra num projeto de iniciação científica que já está estabelecido pelo professor, que o projeto já existe, então a gente está lá mais para executar. Mas vamos pensar de uma forma um pouco mais ampla para a gente conseguir abarcar também a ideia do TCC, porque o TCC também é um processo de pesquisa, também é uma pesquisa, e que vocês vão ter que se deparar com ele no final da graduação para poder pensar sobre o problema de pesquisa de vocês, sobre o que vocês têm interesse em estar pesquisando durante o TCC. Então, o primeiro passo que a gente precisa quando a gente está estruturando uma pesquisa é justamente se perguntar: qual vai ser meu tema? Qual que é o meu objeto de pesquisa? O que eu vou fazer durante o meu TCC? O que eu vou fazer durante a minha iniciação científica? O que eu vou fazer durante a minha dissertação de mestrado ou minha tese de doutorado? O primeiro passo para a gente encontrar um tema é descobrir o que a gente gosta. É o que chama a nossa atenção, que a gente tem curiosidade. Eu falo isso porque, tipo, não adianta a gente tentar cismar, assim, que vai estudar determinado assunto e que, no fundo, a gente não tem o menor interesse, nem a menor curiosidade a respeito daquele assunto. É algo que a gente não gosta. Porque a partir do momento que a gente acaba escolhendo alguma coisa que a gente não tem interesse ou não gosta, a gente corre o risco de acabar desmotivado no meio do caminho e não conseguir levar aquilo adiante, não conseguir executar a pesquisa porque não, enfim, não está afim, aquilo lá não foi legal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir mapear quais são os nossos interesses. Mapear aquelas coisas que chamam a nossa atenção, que a gente tem curiosidade. Pode ser aquele tema que você ficou com um gostinho de quero mais, assim, quando ele estava sendo discutido ou trabalhado na aula. Pode ser também, por exemplo, desculpa, cachorros gritando aqui, cachorros latindo. Pode ser aquele tema que, por exemplo, você estava lendo um determinado artigo, um determinado livro para uma disciplina, e você ficou pensando, tá, mas o que é isso aqui? Eu queria saber mais sobre isso. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é conseguir mapear o que a gente tem algum tipo de interesse. Então, as dicas importantes para isso é, primeiro, escolher algo que vocês gostem. Isso pode ser no plural, pode ser algo, pode ser várias coisas que vocês gostem. Mas ter uma noção de quais são as coisas que despertam essa atenção e dão vontade de aprender mais. A segunda dica é, não precisa ser algo complexo. Às vezes a gente tem essa concepção de que ciência é uma coisa super sofisticada, super complexa, e geralmente é, só que no começo, quando a gente está tentando delimitar quais são os nossos interesses, antes de iniciar uma pesquisa, é mais interessante a gente fugir um pouco dessas complexidades, porque quanto mais a gente torna um objeto de pesquisa ou um tema de pesquisa complexo, mais a gente corre o risco de cair no mesmo problema de escolher um objeto que a gente não gosta.
que é acabar desmotivado porque o negócio é muito grande. Para dar um exemplo para vocês, né? Vamos supor que eu quero entender qual que é o impacto da, da pós-industrialização na percepção dos cidadãos sobre a política externa de um determinado país. Aí eu tenho 3 elementos de pesquisa. Eu tenho tanto a pós-industrialização, tem as percepções das pessoas, que daí poderiam entrar no guarda-chuva da opinião pública e da cultura política, e tenho também a política externa. São 3 temas dentro de uma coisa só. Isso vai acabar levando, vai chegar num determinado momento que para lidar com essas 3 coisas juntas, ou vocês não vão encontrar alguma coisa que trabalhe com essas 3 coisas juntas, ou vocês vão ter que encontrar coisas para cada uma dessas 3 coisas e vão acabar perdidos ali dentro de um mar de conteúdos, sem saber para onde correr ou por onde começar. Então, a ideia é sempre escolher uma coisa que possa ser um tanto quanto simples no começo, e depois ir tornando essa coisa complexa, depois ir adicionando camadas. E isso tende a acontecer um tanto quanto naturalmente, conforme vocês forem entrando em contato com conteúdos sobre esses temas, que são do interesse de vocês. Então, é melhor escolher um assunto geral, tipo revoluções industriais, pós-industrialização, opinião pública, algo que seja geral o suficiente para ser um ponto de partida desse começo, de conseguir entender quais são os interesses de vocês em relação à pesquisa e conseguir constituir um objeto, um problema, uma pergunta de pesquisa. E, por fim, o que eu acho que é uma das dicas mais importantes é permita-se conhecer coisas novas. Como eu estava falando antes sobre as oportunidades que a universidade oferece, né? Nem tudo que vocês poderiam pesquisar, ou nem tudo que poderia ser do interesse de vocês, vai estar restrito dentro da sala de aula ou dentro dos conteúdos que são passados, em termos de bibliografia, por exemplo, para as aulas que vocês assistem. Então, permita-se, por exemplo, assistir a palestras, seminários, participar de grupos de pesquisa, assistir aulas em outros cursos de graduação, circule, entende? Para conseguir conhecer coisas novas, porque coisas novas podem gerar interesses novos, podem, principalmente para quem está assim, um pouco desmotivado no curso, não está vendo muito sentido nas coisas que está entrando em contato com durante as aulas de graduação, se permitir se inserir nesses outros espaços de diálogo científico, como palestras, seminários, grupos de pesquisa ou até mesmo aulas em outros cursos, ajudam a gente a ir construindo novos interesses, conhecendo coisas novas, que podem ajudar, então, a constituir esse mapeamento do que vocês estão a fim de estudar ou pesquisar. Tá, vamos supor então que vocês fizeram esse mapeamento, que vocês já sabem as coisas que os interessam e que agora vocês querem, né, saber o que eu faço com isso agora? Eu consegui descobrir vários temas que são do meu interesse e agora? O que eu faço, né? Bem, a minha dica, que eu já dei para pessoas do CESP, inclusive, é aproveitar o hype de ter achado algo que você gosta, algo que você tem curiosidade de estudar. O que é isso, né? Quando a gente descobre algo, assim, quando a gente tem esse clique de descobrir algo que é do nosso interesse, a gente tende a ficar feliz com isso, sabe? A gente tende a ficar empolgado, tende a ficar bastante motivado e a ficar, tipo, ter aquela sensação de, então é isso aqui que eu quero. Então aproveita isso daí, porque assim, nem sempre a gente daqui um mês, ou daqui 2 meses, daqui uma semana, daqui 6 meses, ou quando chegar no momento do trabalho de conclusão de curso, nem sempre a gente vai estar nesse mesmo feeling de estar, meu Deus do céu, isso aqui é muito legal, quero saber mais sobre isso. Então, aproveitem essa curiosidade, essa empolgação que vocês eventualmente tiverem quando se depararem com aquilo que é do interesse de pesquisar e explora o máximo possível. E aqui eu não estou falando só de explorar em assim, sentar na biblioteca e pegar vários livros sobre aquilo
e ler horrores. Eu não estou falando só sobre isso, eu estou falando em termos de contato com aquele tema. Tenha o máximo de contato com aquele tema. E isso pode estar, isso pode ser viabilizado com coisas como assistir filmes a respeito do assunto, assistir documentários sobre o assunto, escutar podcasts que debatam aquele assunto, usar da internet para ter acesso, por exemplo, a relatórios, a vídeos, a palestras e até mesmo daí a conteúdos um pouco mais em termos de produção de conhecimento científico, como livros, artigos, teses, dissertações e TCC. Mas usem todos esses recursos que a gente tem hoje em dia, principalmente em termos de divulgação científica, que são bastante vastos, para conseguir ter o máximo de contato possível com aquilo que é do seu interesse. E aí esse contato ele tem que ser diverso mesmo, ele tem que ser, por exemplo, ouvindo um podcast, lendo um livro, lendo um artigo, lendo uma tese, uma dissertação, porque essa variedade de contatos com diferentes pessoas falando, pessoas escrevendo sobre esse assunto, ela vai ajudar, então, a constituir a sua bagagem a respeito daquele tema, as suas e essa bagagem, né, esse contato, vai ajudar a construir ideias e reflexões que vão depois se tornar um problema, uma pergunta de pesquisa, que pode se tornar um TCC, um artigo, enfim, um SIC. Então, aproveitem a curiosidade para entrar o máximo possível em contato com esses temas que vocês gostam. E aí, a partir disso, durante esse contato, né, não se esqueça de fazer algumas perguntas, de tipo, por que isso? Por que essa pessoa está falando isso? Por que ela construiu esse raciocínio sobre esse tema? O que isso aqui que ela está falando tem a ver com aquilo lá que eu vi em outro trabalho, que eu ouvi num podcast? Por que essa pessoa está falando que essas duas coisas estão relacionadas? Ou por que essa pessoa está falando que essas duas coisas não estão relacionadas? Questione os materiais que vocês estão entrando em contato, até para vocês conseguirem ir desenvolvendo esse pensamento, esse raciocínio crítico, com reflexão e com curiosidade, porque a partir dessas perguntas que a gente vai se fazendo, né, quando a gente está entrando em contato com esses materiais a respeito do nosso tema de interesse, a gente consegue não só ir trabalhando a nossa imaginação e a nossa reflexão em torno daquilo, mas também ir construindo ideias que depois vão fazer parte do nosso trabalho também. Tá. Aí vocês fizeram o levantamento de todos os seus interesses de pesquisa, entraram em contato com as coisas sobre esses interesses de pesquisa. Então, o próximo passo é a gente conseguir estabelecer o que seria a pergunta ou o problema de pesquisa. O que fazer, né? Como chegar nessa coisa que é a famigerada pergunta de pesquisa? Isso arranca cabelos de pessoas em todos os níveis de formação, tá? Então, fiquem tranquilos, isso é difícil no TCC, mas isso continua sendo difícil no mestrado, isso continua sendo difícil no doutorado. Chegar numa pergunta ou num programa de pesquisa é algo que é sempre um desafio, um exercício. Então, aqui tem algumas dicas para facilitar um pouco esse processo, né? O primeiro passo é pegar esses interesses que vocês têm, pensar nessas reflexões, nesse contato que vocês tiveram com esses materiais, com, enfim, livros, teses, dissertações, artigos, podcasts, palestras e e botar isso num papel. E papel pode ser tanto um papel físico, ou pode ser um documento mesmo, de Word, mas em que você possa escrever de forma livre as reflexões que você foi constituindo a respeito desse tema, a respeito desse objeto de pesquisa, ou temas, ou objetos de pesquisa, se for no plural. Mas escreva, nem que seja em texto ou na forma de esquemas, em que vocês consigam associar uma coisa à outra, e vão sintetizando e colocando essas reflexões que a gente fica tendo, às vezes, assim, sozinho, né, dentro da nossa própria cabeça, né? Vão colocando isso dentro de algum lugar, dentro de algum documento, onde vocês possam depois ir olhando, tá, o que eu posso aproveitar daqui e o que eu não posso, né? E separando o joio do trigo, o que é interessante, o que não é, o que te interessa
e aquilo que não te interessa tanto, mas sempre com foco na pergunta. Então, esse processo de colocar as nossas ideias no papel para construir um problema ou uma pergunta de pesquisa, ele tem que ser livre o suficiente para que a gente possa ter bastante liberdade na nossa imaginação e na nossa reflexão, mas ele tem que ser também orientado em chegar em alguma espécie de pergunta. Então, sempre vão refletindo assim, tá, eu coloquei aqui que a quarta revolução industrial se relaciona com inteligência artificial e tem impactos, né, produz impactos no mundo do trabalho. Então, esses três elementos aqui no meu esquema, como que eu sintetizo eles para virar uma pergunta? É isso que tem que estar na mente de vocês quando vocês chegarem nessa etapa de constituir uma pergunta ou um problema de pesquisa. E aí, enfim, quando vocês estiverem lá, vocês vão ver que chegam muitas perguntas dentro da nossa cabeça, assim, e no nosso documentinho que a gente está ali elaborando, né? Pergunta, a imaginação, quando está livre, ela chega a muitas associações, a gente vai fazendo várias perguntas e vai ter um momento em que uma pergunta, pelo menos, vai ter que ser escolhida e as outras vão ter que ficar para trás. Então, como escolher essa pergunta, né? Essa escolha ela tem que ser orientada por pelo menos três elementos. O primeiro é o interesse de vocês, e aí volta a questão de fazer algo que a gente gosta ou fazer algo que a gente pelo menos tem uma grande curiosidade a respeito, porque a gente pode, por exemplo, a partir de um tema de interesse, a gente pode chegar numa pergunta que é bem mais legal de ser respondida do que outra. E aí tem que escolher uma que vai pelo menos facilitar o trabalho de vocês em termos de vocês se sentirem minimamente assim, afim, motivados e não ansiosos e amedrontados com a ideia de ter que responder aquela pergunta de pesquisa dentro de um trabalho. O segundo ponto, que talvez seja um dos mais importantes, é a relevância dessa pergunta de pesquisa. E aqui eu estou falando sobre as justificativas por estar fazendo aquela pergunta de pesquisa. Quando a gente constrói uma pesquisa, né, quando a gente constrói, propõe um tema, propõe uma pergunta, um problema, a gente geralmente tem que argumentar por que que aquele tema ele é relevante. Se é relevante porque é uma lacuna que não foi explorada na teoria, se é relevante porque ainda não há pesquisas sobre aquele caso, se é relevante porque é um assunto contemporâneo urgente. A pergunta, o nosso objeto de pesquisa, ele tem que estar justificado sobre por que é importante ele estar sendo respondido. E isso é uma coisa que ajuda também a gente a escolher quais das perguntas que a gente vai elaborar são interessantes de serem respondidas e quais não são tão interessantes assim e podem esperar um outro momento. O terceiro ponto é conseguir identificar quais são as perguntas viáveis e quais são as perguntas que não são viáveis. Porque às vezes a gente faz umas perguntas que são muito boas, mas elas não conseguem ser respondidas no tempo que a gente tem para conseguir desenvolver a nossa pesquisa. Um SIC, geralmente, ele tem um tempo enxuto, né, um tempo curto, tem um espaço muito pequeno, que é só o resumo, e a apresentação. Um artigo a gente tem um espaço maior para desenvolver as nossas ideias. O prazo dos artigos é um pouco mais maleável, né? Que aqui eu não estou falando de artigo de disciplina, mas de artigo que a gente elabora como produto da nossa pesquisa. A dissertação também tem mais tempo, a tese tem mais tempo que a dissertação e mais espaço também. E aí também envolve o grau de experiência da pessoa que está fazendo pesquisa em cada uma dessas etapas. Então, todos esses elementos de tempo, de espaço, de experiência, eles vão determinando em que medida algumas perguntas são viáveis e outras nem tanto. Porque dependendo da pergunta que a gente faz, ela é super legal, mas a gente não vai ter tempo de responder ela num TCC. Então, ela vai ter que ficar para um outro momento. E aí a gente vai falar sobre coisas que ficam para outros momentos mais para frente um pouquinho. Mas esses são os três elementos que são essenciais quando a gente está pensando em qual pergunta de pesquisa a gente vai escolher para fazer aquela nossa produção, seja ela uma iniciação científica, um artigo ou um TCC. Como a gente vai, então, do problema, da pergunta para a pesquisa propriamente dita?
Como eu falei antes para vocês, né, a pesquisa ela tem dois elementos-chave que instituem um terceiro, né? O primeiro elemento é a teoria, que são os conhecimentos disponíveis até então. O segundo elemento é a aplicação rigorosa e cuidadosa de métodos, técnicas e procedimentos metodológicos, que servem, então, para responder o terceiro elemento da pesquisa, que é resolver um problema. Então, como a gente sai do nosso problema, assim, a gente começa pelo problema na pesquisa, né? Mas como que a gente consegue resolver esse problema tendo em vista, então, esses outros dois elementos que são a teoria e o rigor metodológico? Bem, a teoria, né? A teoria, ela vai além daquele primeiro capítulo do TCC, vai além daquela primeira seção do artigo, que às vezes a gente está fazendo uma revisão teórica ali, explicando qual que é a teoria que a gente escolheu, ou então fazendo uma revisão do estado da arte sobre aquele assunto. Ela vai além desse aspecto de uma seção específica no trabalho. A teoria, na verdade, ela serve como as lentes que a gente vai usar para estar observando um determinado problema, para a gente estar observando essa coisa que é o nosso objeto de estudo. Então, a teoria, por ela ser justamente essas lentes com as quais a gente vai estar olhando para aquele objeto, ela vai estar presente não só no momento onde a gente vai estar desenhando o escopo geral da nossa pesquisa, né? Determinando qual é a nossa pergunta, quais serão os nossos métodos, qual vai ser o nosso enfoque, mas ela também vai estar presente quando a gente estiver lá selecionando quais vão ser os dados que a gente vai utilizar, quando a gente estiver analisando esses dados que a gente coletou na forma de resultados, e ela também vai estar presente nas conclusões, né? Quando a gente chegar na síntese das contribuições que aquela pesquisa consegue dar. Então, a teoria, ela tem mais do que um papel de uma revisão que a gente faz no começo do trabalho. Ela é, na verdade, algo que é transversal, que está presente durante toda a pesquisa, e por isso é algo que a gente simplesmente não consegue parar de estar estudando. Por isso que eu dividi ali no slide entre revisão e estudo, porque claro, no começo da pesquisa, a gente geralmente está tendo que fazer uma revisão, até para entender do que a gente está falando. Mas a teoria, ela não se. O papel da teoria não termina nesse momento, quando a gente termina a revisão. Ele continua existindo ao longo do desenvolvimento do trabalho. Um outro aspecto, né, que é a questão da metodologia, da aplicação rigorosa dos métodos, bem, existem diversas metodologias diferentes, existem diversos métodos diferentes. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, como a dedução, indução, método hipotético-dedutivo, metodologias que são quantitativas, qualitativas, ou métodos mistos que aliam, então, métodos quantitativos com métodos qualitativos. Há também procedimentos historiográficos, que têm algumas particularidades metodológicas, tem métodos comparativos, tem estudos de caso, tem descrições densas, tem etnografia, existem uma infinidade de métodos possíveis que a gente pode estar aplicando na nossa pesquisa. É importante que a gente saiba escolher quais métodos se relacionam tanto com o nosso problema de pesquisa, quanto com a teoria que a gente vai estar aplicando. Por exemplo, se eu quero entender quais foram os impactos da pandemia na economia dos países do Cone Sul, talvez há uma grande probabilidade de que a minha pesquisa acabe sendo uma pesquisa que utilize método comparativo e provavelmente também um método quantitativo. Então, alguns tipos de pesquisa, na verdade, desculpa, alguns tipos de objetos de pesquisa, alguns tipos de problemas de pesquisa, eles vão levar à aplicação de alguns métodos específicos. Tá, mas e aí, como que eu faço para escolher o método que eu quero usar, né? Bem, primeiro é importante ler um pouco sobre metodologia, isso sempre ajuda a gente a tomar essa decisão de uma forma mais informada. Mas contem sempre com orientadores, eles podem ajudar de forma substancial, tanto no processo de escolha das bases teórico-epistemológicas do trabalho de vocês, né? Quais vão ser as teorias que vocês vão estar utilizando, quais são os autores que são importantes
vocês estarem lendo, entrando em contato, mas também vão ajudar a instruir quais são os tipos de métodos que cabem ou não cabem na pesquisa de vocês. E isso sempre visando, né, a questão da viabilidade que eu estava falando antes. Mas tenham em mente, assim, que existem diversas opções de métodos. Quanto mais a gente, pelo menos tem uma noçãozinha geral deles, fica mais fácil saber quais se aplicam ou quais não se aplicam na nossa pesquisa, mas sempre contem com a ajuda de orientadores para poder guiar vocês nesse processo de escolher qual método pode ser mais adequado ou não para a pesquisa de vocês. Seguindo, né, eu coloquei ali por último hipóteses e empiria. Por que eu coloquei por último, né? Porque, como vocês viram, a definição de ciência não fala nada sobre hipóteses e empiria propriamente ditas. E nem todo trabalho científico, nem toda pesquisa científica precisa ter hipóteses, nem precisa ter uma parte empírica. Isso, existem ótimos trabalhos que não são hipotéticos, ou seja, que não são trabalhos que têm a pretensão de ser explicativos e são, portanto, trabalhos trabalhos exploratórios, trabalhos de descrição densa também, que são muito importantes, que são essenciais em termos de estabelecimento de uma pesquisa básica, de conhecimentos que vão contribuir para pesquisas futuras que daí sim queiram, por exemplo, fazer um teste de hipóteses. Então, pesquisas que são exploratórias, que não têm hipóteses, elas também têm tanta validade quanto as pesquisas que têm hipóteses e, portanto, são explicativas. O mesmo vale para trabalhos que são teóricos e que não possuem uma parte empírica. Esses trabalhos teóricos que buscam, por exemplo, discutir ideias entre autores, discutir perspectivas teóricas ou fazer uma revisão da literatura, esses trabalhos eles são tão relevantes quanto trabalhos que têm partes empíricas. Então, saibam, assim, tenham em mente, né, principalmente quando vocês estiverem nessa etapa, mais ou menos, da estruturação da pesquisa de vocês, que for um pouco mais avançada, né, que nem sempre a hipótese ou a parte empírica vai ser necessária, principalmente dependendo do problema de pesquisa de vocês. Mas, novamente, né, sempre contem com o auxílio de orientadores para poder auxiliar nessa tomada de decisão e né, em tirar essa dúvida, né? Às vezes a gente fica em dúvida, até mesmo no doutorado, até mesmo doutores ficam em dúvida, né? Tá, o meu trabalho, será que é hipotético ou não é? Será que ele é explicativo ou ele é exploratório? Em que medida a parte empírica aqui vai ser realmente essencial ou eu posso finalizar meu trabalho só numa perspectiva teórica, né? Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração e que, como vocês estão vendo aí, né, no slide, pelo conteúdo que eu falei, são várias escolhas que a gente vai fazendo. São escolhas sobre qual vai ser a teoria, qual vai ser o problema de pesquisa, quais vão ser os métodos, quais vão ser as hipóteses, se vai haver hipótese, se vai haver parte empírica ou não. Então, o trabalho da pesquisa, ela envolve uma série de tomadas de decisão pela pessoa que está fazendo pesquisa. E essas tomadas, elas precisam estar sendo bem, essas tomadas de decisão, elas precisam estar sendo bem informadas, no sentido de que vocês têm que ter um bom embasamento, têm que conseguir explicar por que vocês escolheram X ou Y durante a estruturação da pesquisa, mas que, claro, nessas etapas de graduação, mestrado e doutorado, são escolhas que são feitas também com auxílio da figura da orientação, né, de um professor que oriente. E o que a gente faz com as coisas que a gente foi deixando para trás por conta das escolhas que a gente precisou tomar ao longo do processo de estruturação de uma pesquisa, né? É aí o momento que a gente chega na questão da linha ou da agenda de pesquisa. Eu botei o ditado aí porque eu acho que ele é o que mais sintetiza essa questão, né? De que vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Porque conforme a gente vai escolhendo, eu escolhi esse determinado problema de pesquisa, eu escolhi essa determinada teoria, eu escolhi esses métodos, eu escolhi isso, muitas coisas vão ficando para trás, mas elas não perdem o nosso interesse. Ou então a gente vai, ao longo do processo, descobrindo novos interesses,
sejam esses interesses relacionados de forma mais direta com o nosso objeto e o nosso tema de pesquisa, ou então de forma não tão relacionada assim, mas que você tem um pouco de vontade de explorar um pouco mais sobre aquele assunto. Tudo isso não vai ficar para trás, nem vai ser respondido por uma produção científica, seja essa produção um SIC, um TCC, uma dissertação ou uma tese. Nem mesmo uma tese de doutorado consegue responder todas as questões que estão relacionadas com aquele objeto, com aquele tema de pesquisa. Muitas coisas sempre precisam ficar para trás quando a gente está fazendo pesquisa. E o que a gente faz com o que fica para trás? É aí que entra a questão da linha e da agenda de pesquisa, que geralmente é essa concatenação, né, essa junção desses diferentes interesses que a gente tinha previamente ou que a gente foi constituindo ao longo do desenvolvimento da pesquisa em interesses de longo prazo, tipo coisas que são relacionadas ou mais ou menos relacionadas e que a gente vai constituindo o que vai se tornar a nossa agenda de pesquisa. No futuro, bem, agora eu estudei os impactos da quarta revolução industrial no mundo do trabalho. Mas eu fiquei com muito interesse de entender quais são os impactos da quarta revolução industrial também no serviço público. Então, isso eu vou jogar para frente. Isso vai ser uma coisa que vai constituir a minha agenda de pesquisa a longo prazo e que eu vou, assim, então, conseguir inserir esse interesse dentro das coisas que eu vou fazendo, dentro das coisas que eu vou pesquisar. Por fim, né, tem duas peças-chave que eu mencionei, mas nem tanto, né, que eu acho que mereciam um espaço mais dedicado para elas, né, que são orientadores e colegas. Por que orientadores e colegas são muito importantes? Primeiro, porque a ciência é coletiva por natureza. A ciência não é algo que a gente faz de forma individual. Mesmo os filósofos lá do século XV ou XVI, eles não estavam fazendo conhecimento filosófico, não estavam desenhando as bases do conhecimento científico moderno de forma solitária. Eles estavam inseridos em círculos intelectuais, eles tinham colegas com quem conversar e eles entravam em contato com as coisas, com as produções, com os textos, com os livros, enfim, com as coisas que as outras pessoas que, assim como ele, eles, né, ou elas, tinham interesse naquele determinado tema, estavam produzindo. Então, ciência é algo coletivo por natureza. A gente não está, mesmo que a gente pegue, por exemplo, um livro para ler sobre, sei lá, transições democráticas, só o fato da gente estar entrando em contato com aquele livro, mesmo que ele não venha fazer parte, por exemplo, do nosso trabalho no final das contas, isso já é um processo coletivo, isso já é um processo intersubjetivo, em que uma pessoa pensou tal coisa e você entrou em contato com aquilo e está refletindo a respeito daquilo. Então, a ciência ela tem esse caráter que é o caráter da intersubjetividade, que a gente está sempre em comunicação. E por isso a relevância das publicações, de apresentações de trabalho, de seminários, palestras, enfim, que é justamente para promover esses diálogos que são essenciais para a construção do conhecimento científico. Para quem está elaborando a sua própria pesquisa, para quem está desenvolvendo, estruturando a sua própria pesquisa, orientadores, grupos de pesquisa e colegas têm um papel essencial porque são as nossas primeiras fontes de diálogo a respeito do desenvolvimento da pesquisa. Orientadores estão aí justamente para facilitar, guiar, instruir, corrigir, contribuir com o desenvolvimento da nossa pesquisa. Para quem está na graduação, principalmente, porque é um momento em que não é esperado de vocês a mesma bagagem de experiência que uma pessoa que é pesquisadora há, enfim, 20, 30 anos. Para isso, o orientador está lá, né? A orientadora está lá justamente para conseguir guiar vocês durante o desenvolvimento da pesquisa. Não tenham medo de professores, entrem em contato com eles, porque eles vão sim auxiliar vocês em tudo que for necessário, é o papel deles, inclusive. Grupos de pesquisa também são muito importantes, porque grupos de pesquisa geralmente a gente está ali reunido com pessoas que têm o mesmo interesse que a gente
e que a gente tem condição de conversar com essas pessoas, de expor as nossas ideias, de ouvir novas ideias e por isso ir trocando. E o mesmo é válido com colegas. Não tenham medo de chegar num colega de vocês e falar assim, olha, eu estava pensando isso daqui para o meu TCC, será que, né, estou enlouquecendo ou isso aqui faz sentido? São perguntas que são importantes de serem feitas e é importante a gente expor também aquilo que a gente tem interesse ou está pensando em desenvolver em termos de pesquisa, até para a gente conseguir exercitar essa apresentação e ver se a ideia, quando a gente fala, faz mais sentido do que só na nossa cabeça. Por fim, eu queria só salientar que bancas, apresentações, publicações, essas coisas, assim como eu tinha adiantado antes, né, elas fazem parte desse eixo de intersubjetividade, de coletividade da ciência. São momentos essenciais onde a gente vai estar ali em contato com os nossos pares ou com pessoas que até têm mais experiência com a gente, do que a gente, né? E vão estar contribuindo, então, com a construção da nossa pesquisa, vão estar contribuindo com o desenvolvimento da nossa pesquisa, com o nosso trabalho, corrigindo, indicando novas literaturas, indicando novas perspectivas e contribuindo, assim, com o desenvolvimento não só da nossa pesquisa, mas também com o nosso desenvolvimento intelectual e profissional. Era isso que eu tinha para falar hoje. Desculpa se eu fui um pouco extensa, sei que o conteúdo era um pouco denso, mas eu queria passar essas dicas e informações que poderiam ajudar na estruturação da pesquisa de vocês. Fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigada, Débora. Acho que foi excelente a tua apresentação. Eu acho que ajudou bastante gente aqui a tirar muitas dúvidas. Agora a gente abre o espaço para perguntas, né, dúvidas, contribuições. Podem abrir o microfone se sentirem à vontade ou falar pelo chat ali. Aí levantem a mão para falar. Eu não sei se algum pessoal, o professor Henrique ou alguém que tem um pouco mais de experiência, né, tipo as meninas que estão na pós, tem alguma coisa para acrescentar na minha apresentação. Não sei se eu consegui cobrir tudo que eu estava planejando, né, sobre auxiliar, mas tem muitas coisas assim que, por exemplo, a questão da metodologia é algo que inevitavelmente, né, a gente vai aprendendo um pouco mais conforme a gente tem contato, não só com as disciplinas, mas com as disciplinas também, mas com livros e, enfim, com o processo de orientação e tudo mais. Henrique, pode falar. Tá bem. E eu lembrei de uma coisa também, eu separei algumas indicações de bibliografia, de metodologia, são coisas bem gerais, são manuais, mas que têm uma linguagem bem acessível, uma explicação fácil, e que eu acredito que possam ajudar. Eu vou mandar no chat ali para vocês salvarem e darem uma olhadinha depois. A maioria desses livros vão estar disponíveis na biblioteca da UFRGS. Bem, eu vou ler ali a pergunta da Natália, né? Você acredita que alunos de graduação devem escolher o tema de TCC pensando a longo prazo, por exemplo, usar esse tema para um futuro mestrado ou doutorado? Bem, isso depende dos interesses, Nath, porque, assim, em alguns momentos, a gente vai conseguindo definir, assim, quando, ao longo da graduação, né, com um pouco mais de antecedência, em alguns casos, que a gente tem a intenção de seguir uma carreira acadêmica, de continuar no mestrado, no doutorado, não que continuar no mestrado e doutorado implique necessariamente uma carreira acadêmica, muitas das vezes a gente consegue se inserir no mercado privado, no serviço público, depois de participar, depois de se formar no mestrado e no doutorado, né? Essas coisas elas não são excludentes, mas eu acho que se o aluno tem interesse em continuar na formação, né, continuar na formação no mestrado e no doutorado, pode ser sim interessante escolher o tema do TCC
orientado já em pensar em termos de uma agenda de pesquisa futura, em que consiga ter já uma base para desenvolver o seu mestrado e seu doutorado. Mas nem sempre esse é o caso e também não tem problema nesse sentido. Até porque, assim, às vezes a gente acaba indo, né, como é o meu caso, eu saí do direito e fui para ciência política no mestrado e no doutorado. Isso me levou, inevitavelmente, ao contato com diferentes temas, diferentes coisas, assim, eu entrei em contato com muitas coisas novas, e o professor Henrique, que é meu orientador, né, ele me aconselhou desde o começo, tipo, Débora, esteja com a mente aberta, você vai entrar em contato com muitas coisas diferentes, se ambiente, né, com a ciência política, porque vai que surge alguma coisa que te desperte mais atenção do que aquilo que você estava desenvolvendo na graduação. E dito e feito, isso aconteceu, eu mudei completamente o meu tema de pesquisa, eu estudo uma coisa completamente diferente agora, e que é algo que eu tenho interesse e curiosidade a respeito, mais do que era o tema da graduação. Então, a gente pode, sim, escolher pensando em longo prazo, mas chegar lá na frente e mudar também. Essas coisas vão acontecendo, né? É um pouco até imprevisível. Vitor? Oi, o César tem uma pergunta. Ah, eu vou trazer uma. É meio que uma dúvida, só que eu não sei bem como estruturar essa dúvida, então eu vou lançar umas ideias aqui que vieram na minha cabeça, mas que são algumas coisas relacionadas um pouco com o que tu falou. E, por exemplo, sobre a questão da teoria, né, que tu falou. Ah, logo no primeiro contato que eu tive com as cadeiras de teoria que a gente tem em RI, uma das primeiras coisas que foi exposta é que teoria não era um objeto de consumo que tu vai lá e escolhe o qual que tu quer, assim, tipo a marca que tu quer, o que que tu prefere. Isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, só que com o decorrer do passar das aulas de teoria que a gente tem, acaba que tem algumas vertentes que a gente acaba se identificando mais e outras menos, né? Eu acabo que acho que uma coisa que é inevitável é que tu automaticamente, quando pensa num trabalho, tu fala, tipo, não, eu vou trabalhar com a teoria que eu gosto, porque, né, não vou... Mas isso, por um lado, eu acho que acaba que fica um pouco limitante, né? Então, uma coisa que eu penso, assim, e que por um lado pode ser uma pergunta bem óbvia, mas eu acho que eu queria ouvir tu falar mais sobre isso, que é como que tu consegue, tipo assim, ter uma certeza de que tu tá escolhendo uma abordagem teórica melhor ou que cabe mais para o teu trabalho. Porque, por exemplo, quando tu falou ali da questão das revoluções industriais, por exemplo, assim, eu fiquei pensando, tá, como será que, tipo, se, assim, bem superficialmente, a Débora fechou nesse tema, como que ela vai atrás de uma teoria que se encaixe para ela falar sobre isso, sabe? Porque, em primeiro lugar, e aí falando bem das RI, por exemplo, né? Não tem uma teoria que tenha a Revolução Industrial, talvez o marxismo, mas enfim, não é uma questão entre estados, né? Então não é um tema tão assim, tipo, relações internacionais, embora seja completamente relacionável. Mas como que tu acha que, tipo, a gente pode ter esse direcionamento para escolher, entre aspas, uma abordagem teórica, etc. Bem, por meio de contato com a teoria. Eu acho que conforme a gente vai lendo mais sobre a teoria, a gente vai conseguindo construir uma bagagem necessária para conseguir identificar em que tipos de objetos, em que tipos de temática essa teoria vai fazer mais sentido ou aquela vai fazer mais sentido. Eu concordo plenamente que realmente a teoria não é um objeto de consumo, mas a gente precisa ter um vasto leque, pelo menos de conhecimento sobre essas teorias. A gente pode, eventualmente, principalmente para quem for fazer um mestrado, um doutorado, a gente às vezes vai se encaixando mais dentro de uma linha, dentro de uma teoria, e, e vai usar mais, vai empregar mais aquilo lá, porque é algo que faz mais sentido para a gente, que faz um sentido intelectual e teórico e epistemológico com aquilo lá que a gente está estudando, tá? Mas a gente precisa ter contato com diferentes teorias até para ter conhecimento mesmo, sabe? Tá, aqui eu vou usar o que eu sempre uso, mas eu sei que também daria para usar isso daqui. E aí é a questão também, para saber se aquela determinada teoria que você está pensando em usar naquele determinado objeto é a mais adequada ou não, eu entendo que só tem um jeito de saber sobre isso, que é você ler o suficiente de teoria, você entrar em contato com os professores
tirar esse tipo de dúvida para verificar. Olha, eu estou pensando que isso aqui eu vou analisar com realismo, mas será que não daria para analisar com construtivismo também? Construtivismo faria mais sentido? Mas geralmente esse tipo de pergunta, por exemplo, nessa díade entre construtivismo e realismo, a gente tem concepções muito diferentes sobre quais são os objetos em análise, né? Quais são os elementos da análise, como há a compreensão da realidade. Isso era até alguns elementos que eu ia trazer na apresentação e eu acabei deixando para trás, porque senão eu ia falar mais do que eu falei já até agora, né? Que são as questões de ontologia, epistemologia e metodologia. Isso daí está inserido, o livro do professor Marcelo Baqueiro, que é o segundo ali da listinha que eu coloquei, trabalha sobre isso. Você tendo uma noção sobre esses conceitos filosóficos que orientam as construções teóricas dos autores, permite que, assim, conforme você vai conseguindo identificar esses elementos filosóficos dentro das teorias, você vai conseguindo também se compreender em que momento cada teoria é mais adequada que a outra para analisar aquele determinado objeto. Mas eu diria que é, basicamente, leitura, escolhas e orientação. Porque aí, para dar um exemplo do meu próprio trabalho, né, eu vou estar utilizando psicologia política numa questão que eu poderia estar utilizando sociologia política, cultura política, economia política, enfim, uma série de diferentes perspectivas teóricas que seriam válidas também, que também teriam validade para analisar aquele determinado fenômeno. Mas aí foi uma questão de escolha. E aí a questão da escolha está bem justificada. E tudo isso só vai acumulando, né, para fundamentar a tua escolha teórica a partir do momento que você vai tendo mais familiaridade com essas teorias, no geral, no plural. Eu acho que agora eu indico. Não sei se eu te respondi, Rita. Claro, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Débora. Não tenho grandes coisas a comentar, embora isso seja um assunto permanente. A gente poderia ficar conversando eternamente, né, sobre isso, e sempre temos coisas novas. Mas eu vou aproveitar o comentário agora sobre teoria e fazer duas questões e uma provocação a ti, Débora. A primeira coisa que eu quero comentar é que a ciência é uma construção humana. Ela não é uma religião com dogmas, certo? Nós temos que construí-la de maneira livre. E essa liberdade é condicionada pelo nível de conhecimento que nós temos. Dito de outra forma, ou às avessas, quanto mais nós conhecemos, mais livres somos para podermos construir ciência. E aí vem um comentário sobre teoria. Teoria não é uma obrigação. As teorias que nós usamos hoje foram feitas por pessoas, por seres humanos como nós. E eles não se tornaram pessoas desumanas ou divinas por causa disso. Seguir teorias pode ser muito legal, pode ser muito bacana, mas pode ser uma maneira de emburrecer, ou seja, de deixar de pensar a realidade. O que nós temos que fazer é conhecer muito bem as teorias, estudá-las com profundidade para avançar o conhecimento. Então, não existe, eu acho que a Débora comentou agora sobre o trabalho dela, teoria natural para alguma coisa. Isso só pode ser estudado com teoria tal. Se assim fosse, o conhecimento em relações internacionais, por exemplo, teria começado na década de 30, quando começam os caras a criar algo que eu não chamo de teoria, eu chamo de ideologia do realismo. Sendo que as relações internacionais são uma atividade humana que existe desde que diferentes grupos humanos entraram em contato e tiveram que resolver as suas pendengas. Então, e o que é a teoria? É reflexão sobre isso. E quanto mais conhecimento nós temos, mais possibilidades. Ou seja, querem avançar na ciência? Avancem na teoria. Façam a teoria avançar e não simplesmente se tornarem repetidores papagaios, né, doutrinadores de uma determinada área.
Conhecê-las é fundamental, mais fundamental ir adiante. Mas isso, por óbvio, não é tarefa para estudante de graduação. Isso é tarefa para a área de conhecimento. E aí vem os diferentes níveis. A Débora, a Lely, a Luana, elas estão num nível de estudo em nível doutoral, ou seja, o desafio delas é pensar teorias. E cabe a elas pensarem essas coisas. Então, é exatamente isso. Criem desafios. E o mesmo vale para a metodologia. Não existe metodologia também natural. Nós construímos com base no nosso estudo. Claro que no treinamento a gente começa seguindo as coisas meio como se fosse um manual, né, Lely, né, Luana, né, Débora? A gente vai seguindo as coisas. Mas chega um momento que nós temos que construir metodologias porque os nossos desafios são mais complexos. E a provocação que eu queria fazer para ti, Débora, fala rapidamente como que tu chegaste no teu tema atual de pesquisa, né? Essa provocação podia também servir para a Lely, podia servir para, aliás, para qualquer uma das pessoas aqui que já tiveram algum tipo de experiência com pesquisa, para mostrar que os caminhos são múltiplos, né? Mas todos levam não ao mesmo local, mas todos vão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, a provocação é para ti, é para a Lely, para a Luana, para a Grace, para todo mundo e nos diferentes níveis que já fizeram algum tipo de pesquisa. Obrigado. Obrigada, Henrique. Você estava falando, eu estava pensando, né? Da mesma forma, a gente não precisa tomar teorias e publicações científicas como coisas inquestionáveis, né? É desejável até que a gente tenha liberdade para olhar e se questionar o quê? Como assim? O que está sendo dito aqui, né? Mas o que o Henrique falou, né, do meu programa de pesquisa, bem, eu cheguei nele de uma forma bem inusitada, digamos assim, né? Porque eu estava trabalhando antes com direito à educação e democracia na graduação, com foco principalmente no Mercosul. E aí, quando eu cheguei, o Henrique falou para mim: Débora, fica à vontade, né? Vai se familiarizando com a ciência política, vai descobrindo algumas coisas que tem de diferentes por aqui, quem sabe algo te chame a atenção. E isso foi em 2018, né? Meu primeiro ano no mestrado. E era o ano das eleições aqui presidenciais no Brasil. E do nada, assim, apareceu na minha mente, putz, mas por que as pessoas estão apoiando a extrema-direita, né? Por que as pessoas estão apoiando esse tipo de político, sendo que antes elas nem tinham tanto interesse, assim, em política, ou apoiavam o partido anterior, né? O partido incumbente anteriormente. Então, foi aí o momento que eu tive esse estralo de eu quero saber quais são as motivações psicológicas por detrás do apoio à extrema-direita. E aí é a minha linha de pesquisa até agora, né? A construção da tese agora já está num outro patamar, né? Diferente desse momento em 2018 que eu tive esse primeiro insight, que foi um insight, assim, bem mais observacional do que necessariamente um insight que veio de muito estudo, né, mas que foi realizado justamente pelas coisas que eu estava estudando durante o mestrado. Então, é bom para vocês terem essa noção de que, às vezes, as coisas que a gente vai vendo e vai refletindo a respeito, com base nos conhecimentos que a gente vai acumulando, vai gerando perguntas de pesquisa também, né, que tem condição de serem desenvolvidas. Tanto que a tese está saindo aí com esse tema de pesquisa. Se alguém quiser saber mais, entre em contato comigo depois. Thales, você quer falar alguma coisa? Opa, eu ia perguntar, na verdade, mas eu acho que já foi bem coberto, senhora, mais sobre mais sobre experiência própria, se dentro assim do desenvolvimento acadêmico, mudar muito extremamente de tema de pesquisa. Para mim, principalmente de abordagem, é problemático, principalmente em processos seletivos e coisas do tipo, né? Eu sei que, obviamente, tem dificuldade, por exemplo, ter que aprender uma área nova ou do tipo, mas era mais essa e parece que não, que é mais interessante se sentir livre. Mas se quiser comentar algo que não comentou, eu agradeceria. Tudo bem, Thales, obrigada pela pergunta. Sim, é um desafio, eu vou lhe dizer isso, tá? Não é que é uma questão que é problemática,
mas é um desafio você trocar de área, como eu fiz, né? Sair do direito para a ciência política, embora ambas sejam relacionadas, né? E a gente tem uma certa formação em ciência política dentro do curso de direito, né, na graduação. E a minha pesquisa de iniciação científica ela foi uma pesquisa muito mais interdisciplinar do que necessariamente voltada ao direito, então eu já tinha uma base, assim, também oriunda da iniciação científica que tinha ali um pouquinho de ciência política, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de educação, um pouquinho de RI, sabe, ali nesse caldo da iniciação científica. Mas eu acho que sim, é importante você se sentir livre, mas ter responsabilidade também. Porque o desafio, encampar o desafio de trocar de área ou encampar o desafio de trocar de objeto de pesquisa, requer que você, né, corra atrás do que, né, ficou um pouco para trás ali. Então, tem que ter a responsabilidade também, e aí vem a questão da liberdade de escolher algo que se gosta, né, que é para facilitar, inclusive, o processo de ter que arcar com o custo da decisão, né? Porque é uma decisão que sim, vem com custo. Não é problemática, ninguém vai, meu Deus do céu, olha esse aluno aqui do processo seletivo, ele trabalhou tanto tempo com essa coisa e agora ele quer fazer outra coisa. Isso não é um problema, desde que você faça essa mudança com a competência necessária e com a qual você faria se continuasse dentro da mesma área ou pesquisando o mesmo objeto de pesquisa. E acho que esse é o meu conselho, né? Tem que correr atrás daí para bancar o desafio. Não sei se eu te respondi, mas vou passar a palavra para o Bruno. Obrigadão, vai. Oi, tudo bom? Tudo bem, gente? A minha pergunta é para ti, Débora, mas também para o Henrique, ou para qualquer pessoa que tenha uma experiência também e queira falar um pouco. Porque o Henrique falou uma coisa meio interessante e eu fiquei pensando, né? Tipo, daqui 4 anos, se tudo der certo, eu vou fazer minha graduação, é o meu TCC. E qual que é, assim, o limite para um TCC, né? Qual é o escopo de pesquisa dele? Tipo, eu não tenho que descobrir eu não tenho que descobrir a roda, não tenho que inventar a roda nem nada, mas eu preciso só me apegar à ideia dos outros ou eu já trago algo de novo? Como é que eu vou fazer esse gerenciamento, né, de ideias para um aluno que vai se formar na graduação? Não vai fazer uma tese, não vai fazer um mestrado, mas sim ali o seu trabalho de conclusão. E pensando nisso também, uma outra coisa que eu fico pensando às vezes é caso o teu orientador, ou tua orientadora, ou o professor que tu escolha para ser, né, não esteja totalmente alinhado com o tema que tu escolheu, é viável tu renunciar um pouco ou manejar um pouco do que tu vai estudar, do teu objeto de pesquisa, para que se encaixe também com o orientador, para vocês conversarem melhor entre si? Ou vale mais a pena tu ir ao fundo para o que tu quer e a partir disso tentar se encaixar com o resto? Ok, Bruna. Grandes perguntas. Henrique, quer comentar alguma coisa sobre o que o Bruno falou? Eu acho que sim. Vamos começar, vamos falar como professor e como professor experiente. Primeiro, não briga com orientador ou orientadora. Ponto. Certo? Isso é uma regra de ouro. É melhor mudar de orientador ou orientadora do que brigar. Então, por quê? Porque não que eu não estou nem pensando que, eventualmente, essa pessoa, esse orientador ou orientadora, vá te perseguir, te sacanear. Não. É só que o clima fica ruim e não é bom. Tem que ter um clima profissional, um clima civilizado. Então, e no caso, ainda mais em caso de TCC, a palavra final é do orientador ou orientadora. Por quê? Porque, Bruno, TCC é parte do curso de graduação. TCC é o momento em que essa pessoa, futuro profissional, vai dizer, vai mostrar que consegue pegar um assunto qualquer e levar até o fim. E isso é importante entender, que não precisa ser um curso, um TCC, um trabalho necessariamente científico. Pode ser um trabalho, um TCC
com uma resolução de um problema do mundo real. Pode ser na visão que eu tenho, não significa que seja a visão dominante no curso, tá? Mas podemos pensar em outras áreas. Pode ser a proposição de resolução de um problema. Tem um conflito entre país X e Y/Z. O TCC vai fazer um estudo disso. Houve um TCC maravilhoso que eu orientei, de um estudante que não precisava de orientação, né, no curso de Relações Internacionais, um colega de vocês, um colega genial, que era do SESC. E o trabalho dele foi uma análise de conjuntura de uma situação italiana. Não era um trabalho científico no sentido de novas descobertas, não. Ele analisou ele trabalhou como um profissional de relações internacionais, que é o que vocês serão. Uma parte de vocês talvez vá para a academia, mas se tudo der certo, a maioria não vai. Porque é necessário que haja na sociedade e no Estado pessoas com conhecimentos na área. E não simplesmente pessoas, ou tão somente, não simplesmente, mas tão somente pessoas que reproduzam o conhecimento. É necessário que haja pessoas que apliquem os conhecimentos de uma maneira sofisticada, claro. E o TCC é o momento de mostrar que vocês têm capacidade de atuar de maneira sofisticada. Então, não tem zero, deve ser zero a pretensão, ou a pretensão no sentido positivo, né, de pretender, né? Construir algo novo, algo inédito. Vocês têm que mostrar que sabem fazer, certo? Então, diminuam o nível de ansiedade e expectativa com o TCC e o coloquem no seu devido lugar. Não é rebaixar, é colocar no lugar devido, certo? O momento para quem quer fazer ciência de grandes voos é no doutorado. E olhe lá, nem todo mundo consegue. Tá? Então, TCC é momento de aplicação. Algumas pessoas conseguem ir adiante. Ótimo! E aí, mais uma vez, depende muito de quem estiver orientando. Depende de notar a capacidade de conhecer aquele momento, que não é capacidade individual, não é que fulano é melhor que cicrano, não é isso. É entender que o momento particular daquele indivíduo, né, permite ir mais longe. Algumas pessoas desenvolvem isso mais cedo, outras mais tarde, algumas nunca. Né? Mas, eventualmente, uma pessoa que está na graduação consegue ir além. Ótimo! Ótimo! Mas o importante não é isso. O importante é fazer um trabalho que tenha início, meio e fim, que faça sentido. Tá? Não sei se era essa a tua dúvida, Bruno, mas eu diria por aí, certo? Agora, reitero que a relação orientando-orientador é importante. Não precisa ser relação de amizade, tá? Não se trata de encontrar um camarada, né? Parça. Não é isso. Tem que ter uma relação de respeito mútuo, né? Profissional. Cada um no seu papel, né? Para poder as coisas andarem. Não sei se era isso. Era sim, perfeito. Muito obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem, se não houverem mais dúvidas, nem contribuições, a gente já pode encerrar. Não sei realmente se alguém quer falar mais. Sim, Grace, eu só queria agradecer o convite seu, do Vitor, da Luana. Eu acho que a Nath e a Mariana também estavam na organização das oficinas. Eu queria agradecer o convite de vocês. Espero ter suprido as expectativas em relação à oficina de hoje. E me mantenho também disponível para quem participou aqui hoje, quiser conversar, quiser tirar algumas dúvidas, quiser, enfim, continuar conversando sobre os conteúdos da oficina, eu fico à disposição de todo mundo também.
Muito obrigada, viu? Obrigada, Henrique, pelos comentários também durante a fala. Muito obrigada, Débora. Foi excelente a tua fala, a tua participação. A gente que agradece tu ter tido disponibilidade e esse tempinho para falar com a gente hoje no meio da tese, da qualificação, né? Então, muito obrigada. A contribuição foi realmente muito valiosa para a gente. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Mas vocês estão convidados para participar das próximas oficinas. Amanhã tem oficina, quinta e sexta também tem. Quinta tem de manhã e de tarde, sexta durante a tarde e terça também é durante a